Existe uma única profissão, ou melhor, método, que sobreviveu a todas as ondas do digital nos últimos 10 anos. Pablo Marçal, Thiago Nigro, Virgínia Fonseca, todos eles usam esse método até hoje para transformar os seus negócios em impérios bilionários. Curioso para descobrir que método é esse e como você que está aí do outro lado também pode aplicar ele? Fica comigo que nos próximos 8 minutos eu vou te mostrar exatamente como funciona. Mas antes de te revelar o método, todos esses milionários que eu citei têm algo em comum. Eles odeiam ser famosos. Pablo Marçal já disse em entrevista que não consegue ir no mercado sem ser parado. Alguns dos irmãos estão caçando fama. Deixa eu contar o que é fama. Fama é aquilo que quando você conquista, você quer comprar uma casa nos Estados Unidos para não ter isso. Pergunta para todo famoso. Todo pobre quer ficar famoso, mas quando fica, não quer mais. O Thiago Nigro reclama da falta de privacidade. Então a fama é muito bom, te abre muita porta. Qual que é o ponto? Se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje sem ser famoso, eu abriria a mão. Com certeza. A Virgínia Fonseca disse que não consegue ir no shopping com as filhas sem que aquilo se torne um circo. Mas então, se eles odeiam tanto a fama que eles conquistaram, por que eles não param de criar conteúdo e vivem uma vida reservada com todo esse dinheiro que eles conquistaram? A resposta é simples, mas vai mudar como você vê o jogo digital para sempre. A resposta é porque não é sobre fama, é sobre relevância e autoridade. Fama é ser conhecido, relevância é ser conhecido pelas pessoas certas no nicho certo. E a autoridade? Autoridade nada mais é quando a sua opinião vale mais do que o das outras pessoas, mesmo quando você tá errado. Às vezes, quando o Pablo Marçal sobe num palco e começa a falar sobre empreendedorismo e fala alguma coisa que não é muito bem verdade ou que não faz sentido, ninguém que tá ali na plateia critica ele e nem questiona. Por quê? Porque a relevância dele criou autoridade automática. E aqui tem um pouco de ciência por trás. Estudos da psicologia comportamental nos mostram que o nosso cérebro faz o julgamento de credibilidade em menos ou igual a 7 segundos. Quando você já é reconhecido como autoridade, o cérebro daquela pessoa que você vai se relacionar, ela nem questiona aquilo que você tá falando. Ela acaba aceitando automaticamente. E é isso, transforma conhecimento comum em fortunas milionárias. Tá, deixa eu te dar números reais. A Virgínia Fonseca, na CPI das Bets, disse que o conglomerado de empresas dela, que tem menos de 3 anos que foram fundadas, só no ano de 2024 faturaram 750 milhões de reais. A senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Cara, pra você ter dimensão, 750 milhões de reais dá 2 milhões de reais por dia. Enquanto você dorme, a empresa dela fatura mais do que a maioria das pessoas vai faturar ou vai receber nos próximos 10 anos. Thiago Nigro vendeu parte do Grupo Primo por cifras maiores do que 8 dígitos para XP Investimentos. Pablo Marçal tem dezenas de empresas que só existem porque ele tem autoridade no mercado. Você acha que isso é uma coincidência? Que eles são mais inteligentes que você? Não. Eles dominaram apenas uma única habilidade. O método que todos eles dominaram eu chamo de sistema pera. E quando você entender cada letra, vai ver o porquê isso funciona. E a primeira letra é a letra P, de posicionamento evolutivo. E o que isso quer dizer? Não é só especialização, é dominar um tema e depois expandir estrategicamente. Pablo Marçal começa como coach de desenvolvimento pessoal. Hoje tem dezenas de empresas milionárias, desde o ramo de seguro, aviação, escola, loteamento, entre outras. A Virgínia Fonseca começa pela sua beleza, depois ela mostra a maternidade, que agora comanda um império empresarial. Thiago Nigro começa só com investimento, depois migra para empreendedorismo e lifestyle. Você conseguiu ver o padrão? Eles criam uma âncora de autoridade e depois eles navegam para outros territórios. É uma evolução estratégica. Eles não vão para esses territórios aleatoriamente, é tudo pensado. E agora vamos falar do E, de exposição dominante. E aqui para mim tá o segredo, tá? Eles não fazem intermitência, eles fazem a unipresença estratégica. Pablo Marçal posta diariamente, a Virgínia Fonseca ela tá sempre ativa nas redes sociais, Thiago Nigro mantém uma constância absoluta. E para você ver como isso não é o acaso, e a neurociência comprova, você precisa aparecer 7 vezes na frente de uma pessoa para que ela confie em você. E eu tenho certeza que todos eles aparecem na sua frente muito mais do que 7 vezes. E para você ver, o Instagram ele tem mais de 2 bilhões de usuários ativos. A concorrência pela atenção é brutal. Por isso eles não ficam se escondendo na rede social. Eles entenderam que eles precisam aparecer para que você que tá aí do outro lado confie e sempre lembre dele. E esteja realmente ali na cabeça, que você até sonhe com ele, como o Pablo Marçal já disse que aconteceu. Eu entro até no seu sonho. O que eu vejo de gente no direct falando, eu saí com você, eu saí com você. Por isso eles não fazem intermitência, por isso que eles não param de postar. Eles fazem o oposto
disso, que é a onipresença estratégica. Porque na economia da atenção que nós vivemos hoje, todo mundo está disputando a sua atenção, inclusive eu. Então, quem desaparece é esquecido. Todas essas pessoas que eu citei, elas se tornam parte da sua rotina, como o café da manhã ou o noticiário. A presença constante é igual a espaço mental garantido. E o R é de reações intencionais. Polarização controlada é ciência. Eles sabem exatamente o que falar para gerar 70% de amor e 30% de ódio. Por quê? Porque quem te ama vira seu fã obsessivo. E quem te odeia, ainda assim te acompanha para te criticar. E tem alguns estudos que nos mostram que nas redes sociais, posts polarizados, eles engajam 6 vezes mais do que conteúdos mais neutros. Ambos alimentam o algoritmo e fomentam um alcance orgânico absurdo. E agora vamos pro A, de autenticidade performática. E o que isso quer dizer? E aqui tá o segredo que a maioria não consegue entender. Eles não seguem padrões. O Pablo Marçal não tenta ser o empresário certinho que todo mundo espera. A Virgínia não segue o script da influenciadora perfeita. O Thiago Nigro não copia os outros educadores financeiros. Estudos nos mostram que os influenciadores autênticos têm um retorno sobre investimento, um ROI, mais alto que em comparação com as vendas diretas, justamente pela confiança construída com a audiência. Mas atenção, não é vulnerabilidade real, é vulnerabilidade performática. O nosso cérebro, ele cria conexão com quem mostra uma personalidade única, não com quem segue fórmulas prontas. 54% dos consumidores são influenciados diretamente por pessoas consideradas autênticas nas redes sociais. E aqui tá o que essas pessoas que eu citei fazem de diferente de 99% das outras. Eles descobriram com a versão única de si mesmo que o seu público mais ama. E amplificaram isso até virar uma persona, ou seja, um personagem. A Virgínia chorando não é espontâneo. O Pablo gritando não é natural. O Thiago sendo didático não é o acaso. É a autenticidade calculada. Quebra os padrões e gera uma conexão verdadeira e genuína. E que gera uma identificação em massa. E esse é o diferencial deles. Enquanto os outros tentam se encaixar em padrões estabelecidos pela sociedade, eles criam seus próprios padrões. E é isso que os torna insubstituíveis. Para mim, existe somente 2 plataformas que, se você tá querendo começar, importam de verdade. Começa esquecendo essa conversa de estar em todas as plataformas. Para quem não tem uma equipe gigantesca, você vai passar muito tempo produzindo conteúdo para diversas plataformas em vez de focar no 80-20, ou seja, no 20% que te dá 80% do resultado. Então segue o que eu tô te falando. Para mim, o Instagram, ele é a porta de entrada, onde você conquista. É a porta de entrada da pessoa pro seu conteúdo. O crescimento lá é mais rápido, é mais íntimo, é mais fácil você produzir conteúdo pro Instagram também, não precisa de tanta edição, nem nada do tipo. E lá, o Instagram, ele ajuda a que você conquiste volume, ou seja, crescimento mesmo, mas ele não te dá valor realmente de fato. No Instagram é onde você começa a viciar as pessoas em te acompanhar, em estar com você, mas não é onde você converte em clientes de alto ticket. Para mim, se você quiser fazer isso, o YouTube é a fábrica de autoridade. Aqui é onde você cria audiência qualificada de verdade. Tem estudos que mostram que quem assiste de 15 a 20 minutos do seu conteúdo tem 300% a mais de chance de comprar um produto seu do que alguém que vê 30 segundos no Instagram. É matemática pura, tá? O YouTube, ele não te dá seguidores, ele te dá discípulos. E pra mim, a fórmula dos milhões é a seguinte: Instagram, para que as pessoas consigam descobrir quem você é, para você chamar essa audiência para consumir o seu conteúdo. O YouTube, para converter, para criar autoridade. Ou seja, o topo de funil é no Instagram e o fundo de funil é aqui no YouTube. Resultado, uma audiência massiva que chega através do topo do seu funil, mas que converte muito mais através do seu fundo de funil. E assim, você transforma a sua audiência massiva em faturamento real. E aqui vai a sua primeira decisão. Você tem mais facilidade para falar ou para aparecer? Você tem mais jeito com câmera ou com texto? Instagram é performance. YouTube é conteúdo. Escolha aonde você brilha naturalmente. Primeiro, vou ser bem sincero com você. Você sabe que nesse momento alguém da sua idade tá dando o primeiro passo para postar o primeiro vídeo no nicho que você queria começar. E agora você tem 2 opções. Continuar sendo mais um na multidão, reclamando que você não tem oportunidade, que você não consegue, que você não pode, enquanto os outros constroem fortunas na sua frente, como eu tenho certeza que já aconteceu. Ou você pode começar hoje a construir a sua relevância, escolher seu nicho, sua plataforma e criar o seu primeiro conteúdo. A diferença entre você e os milionários que eu mostrei não é talento, é ação. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, eu peço aqui que você deixe o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual vai ser o nicho que você que tá aí do lado vai se tornar autoridade, pra eu saber aqui e começar a te acompanhar também. Se às vezes você quer acelerar esse processo, eu vou deixar aqui o meu Instagram, me segue lá também, manda uma DM que eu te ajudo a começar isso aí. Fechou? Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.